A história da Adidas se inicia em uma cidade na Alemanha, com uma família muito humilde. Adolf Dassler era filho de um sapateiro e sua mãe era uma lavadeira. E exatamente por conta da baixa probabilidade de ele ter algum emprego ou futuro promissor, começou a trabalhar com seu pai, para desde cedo aprender a profissão dele. Então Adolf se tornou sapateiro, e anos depois, no ano de 1920, sua família abriu seu próprio negócio, com a fabricação de sapatos. Logo, Adolf ficou responsável com a parte da administração da empresa, que na época era focada na fabricação de sapatos esportivos e chinelos. Um tempo depois, seu irmão Rudolf se juntou a Adolf para tocar a fábrica da família juntos. O negócio estava fluindo e crescendo aos poucos, mesmo com a grande quantidade de concorrente na área, e foi então que eles criaram seu primeiro protótipo, um sapato com pontas no solado, que aqui no Brasil hoje chamamos de chuteira, que veio a ser o principal produto da fábrica. Com isso, eles logo tiveram que abrir sua própria fábrica, e foi aí que em 1928 os irmãos Dassler patentearam o seguinte modelo do sapato. E foi nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 que os sapatos dos irmãos Dassler apareceram para o mundo, quando Adolf viajou para Berlim, e mesmo os irmãos Dassler serem filiados ao governo nazista, pediram para que o atleta afro-americano Jesse Owens usassem os seus protótipos. Jesse, calçando os sapatos dos irmãos Dassler, conquistou 4 medalhas de ouro, que fez com que a marca ganhasse reconhecimento de nível internacional, fazendo com que a empresa dos irmãos Dassler, no final dos anos 30, chegasse à marca dos $100 mil anuais em vendas. No início da Segunda Guerra Mundial, os irmãos acabaram sendo convocados para integrar o exército alemão. Porém, com apenas um ano, Adolf conseguiu ser liberado, enquanto Rudolf era constantemente convocado, o que fez ele temer a sua posição na empresa. Com Adolf de volta da guerra, ele passou a fabricar botas para os soldados do exército alemão. Com o final da Segunda Guerra Mundial e derrota da Alemanha, a cidade em que estavam as fábricas dos irmãos acabaram sendo tomadas pelo exército americano. Logo, Rudolf acabou sendo preso, acusado de pertencer à SS, que era a tropa de elite nazista. Com isso, ele acabou sendo preso. Já Adolf, por sua vez, acabou escapando das acusações, pois contribuiu com materiais para a equipe de hóquei americanas. Então, em 1946, com a volta de Rudolf da prisão, os dois voltaram aos negócios, porém precisaram começar tudo do zero, pois, como tinha sido dito, suas fábricas tinham sido confiscadas, e o momento do país alemão economicamente não era muito bom. Com isso, eles ficaram sem matéria-prima para continuar com suas fabricações, e um dos recursos que eles utilizavam para voltar foi reutilizar uniformes do exército e até pneus dos veículos usados nas guerras. Eles pegaram para fazer os solados dos sapatos. Por causa de vários conflitos entre os irmãos, eles acabaram se separando e cada um foi criar o seu próprio negócio. Então a empresa Dassler deixou oficialmente de existir. Foi então que Adolf criou sua própria marca. Uma coisa que não foi citada, mas Adolf tinha o apelido de Adi, que foi o que ele usou para criar o nome do seu novo negócio. Ele usou a junção Adi-Das, Adi do seu apelido e Das do seu nome Dassler, e assim nasceu a Adidas. Já seu irmão seguiu o mesmo caminho, criou a Huda, que também era uma junção de seu nome e sobrenome, porém o nome acabou sendo deixado de lado, e foi aí que ele resolveu criar a Puma, que em breve teremos um vídeo específico aqui no canal falando dela. E em 18 de agosto de 1949, Adolf resolveu eternizar as 3 faixas ao logo de sua empresa, patenteando a logo da Adidas, que hoje é muito famosa. A partir de 1950, a Adidas por fim começou a ficar ainda maior e mais reconhecida no mundo do esporte, principalmente no futebol, com o lançamento da sua chuteira Samba, que foi usado tanto no futebol quanto no futsal, sendo a chuteira queridinha dos jogadores. Com a morte de Adolf em 1978, Kate Dassler, que se tornou presidente da Adidas, e morreu em 1984, que foi quando seu filho Horst Dassler se tornou dono da empresa, cargo que ele teve até sua morte.
Ao assumir o controle, Dassler foi imediatamente confrontado com o desafio de aumentar a concorrência em calçados esportivos. A Nike estava minando a participação de mercado da Adidas nos Estados Unidos e no Japão, e a Puma, uma empresa fundada pelo tio de Dassler, após uma disputa com seu pai, aumentou suas vendas de calçados esportivos em 35% no ano anterior. Dassler respondeu ao desafio instalando uma equipe de gestão profissional na sede da empresa, para substituir os membros da família. Nos Estados Unidos, onde as vendas da Adidas caíram para 1/3 das da Nike, Dassler tentou diversificar os canais de distribuição e responder a uma mudança na procura dos consumidores de calçados desportivo para calçados casual. Uma mudança que a Adidas não conseguiu satisfazer. Só que por causa de um câncer, Hocher acabou morrendo no dia 9 de abril de 1987. Foi então que entra o francês Bernard Tapie na história da Adidas. Com a morte de Horst, Tapie em 1989 acabou comprando a Adidas por 243 milhões de euros. Com isso, ele mudou a produção da Adidas para a Ásia, por conta de ter a mão de obra mais barata. Porém, em 1992, Tapie não conseguiu quitar os juros do empréstimo que foi pego com o banco para a compra da Adidas. Com isso, o banco Credit comprou a Adidas por si mesmo para ajudar. E alguns anos depois vendeu para Roberto Louis Dreyfus, um antigo amigo de Tapie. Anos depois, Tapie foi à falência, principalmente por conta de fraude em resultados em partidas de futebol, processos na qual ele foi absorvido só em 2019, alguns anos antes da sua morte. Atualmente, a Adidas é a segunda maior empresa de equipamentos esportivos do mundo. Na Europa, a Adidas é a segunda, perdendo apenas para a americana Nike. No entanto, é a maior distribuidora de equipamentos esportivos para o futebol, apesar dos grandes investimentos que a Nike tem feito a partir que ingressou nesse mercado na última década. A empresa dispõe os uniformes de algumas das fundamentais seleções do mundo, como a Argentina, a Espanha e a Alemanha, além de oferecer boa parte dos vestuários dos árbitros, chuteiras e bolas. A Adidas também patrocina a FIFA e a UEFA, e as ligas como a MLS e oferece material para grandes clubes do mundo. Na Europa, para clubes como Real Madrid, Sport Lisboa e Benfica, Bayern de Munique e Manchester United. E na América do Sul, para grandes clubes como os argentinos River Plate, Newell's Old Boys, e para os clubes brasileiros Palmeiras, Flamengo, Internacional e Porto Alegre, e entre outros. A Adidas também sempre patrocinou grandes jogadores do futebol, como Toni Kroos, Kaká, David Beckham, Steve Gerrard, Paul Pogba e o seu principal garoto propaganda, Lionel Messi. A Adidas, como muitas empresas que hoje são famosas, começou de uma forma bem simples e hoje é pioneira tanto na área de esportes como na área do marketing financeira. Hoje a Adidas conta com 3 logos diferentes para cada tipo de material específico, o que é uma ótima jogada da empresa. Assim, ela abre ainda mais o seu leque e reconhecimento visual. Quanto ao financeiro, ela nunca deixou a desejar, pois sempre teve uma boa gestão por trás dela, mesmo com as polêmicas envolvendo Bernard Tapie.